E, com a cabeça Ele baixa, pensou nisso antes de perceber. Sua posição ficou muito mais estável do que na vida passada. Ao passar entre os cultivadores, ele cumprimentou todos e, após apresentar-se, ele disse estar em terceiro lugar na seção BIWAS. Classificações. Ele também disse que seria o supervisor de hoje, testando, observando se os cultivadores respondessem corretamente a sua pergunta, eles passariam pela estrada à esquerda e se juntar ao resto dos testes. Todos os cultivadores o olharam surpresos. E depois se curvaram a King Shan ao subir os degraus que levavam ao pavilhão. E um deles pediu que ele fizesse a pergunta. Levantando o dedo, o protagonista disse que, nesta vez, não haveria pergunta, mas apenas um requisito. Ele anotou que, a partir de agora, apenas os que viveram no baú aqui, reinado por só podem participar no teste. Ele também acrescentou que por 20 anos ele pode dispensá-los de um teste e por 50 anos ele pode dar a eles a chance de passar em todos os testes. Imediatamente, os cultivadores congelaram, refletindo sobre o que ouviram. E quase simultaneamente, alguns perguntaram o que isso significava. Um dos rapazes, sorrindo, disse que a cada ano tinham perguntas estranhas, que ninguém poderia responder corretamente de qualquer maneira, e eles poderiam ficar e cultivar aqui. Outro cara disse isso. Não importava para o seu ciclo de vida de 100 anos. Enquanto tomava uma decisão, muitos começaram a conversar entre si. E um dos cultivadores, olhando para o homem ao lado, percebeu que ele era bom em fazer talismãs, e este homem compreendia a alquimia. Então, ele perguntou, por que não abriram uma loja juntos? O interlocutor exclamou que era uma ótima ideia e sugeriu que discutissem no restaurante. Um dos homens, um pouco envergonhado, colocou a mão no queixo, admitindo: era uma pena que não houvesse prostíbulos aqui. De jeito nenhum. O homem ao seu lado franziu o rosto indignado. E batendo nele, gritou que isso era absurdo. Do quanto foi forte o golpe. O homem quase chorou. Espirrando saliva, o homem que o acertou perguntou: como um lugar tão nojento poderia Onde existir? vive Um santo? Observando os cultivadores entrando no reino, King Shan declarou que, a partir de agora, quem se hospedou no reino de Biwa será cuidada por ela, indiferente de serem bons ou maus. Ele tinha confiança de que o tempo revelaria seus corações, e lembrou que Biwa sempre esteve sozinha, desde que ela fundou este secto. Entretanto, por causa de sua natureza orgulhosa, ela criou 1000 cópias para criar uma atmosfera animada neste reino. Agora que as pessoas se juntaram a eles, o reino de Baiuá se tornará um lugar verdadeiramente animado e próspero. Ele tinha confiança. Não demoraria muito para o reino se tornou um estado de cultivo completo.
De repente, correntes de energia mágica entraram mais fundo na floresta. E Baoa, quem estava na rama de uma árvore alta, era Xiu. Tian e Xalu observaram. Ela disse que não precisavam mais escolher. Novos cultivadores. Xalou se perguntou, estava pensando em entregar seu cargo para Xuxu. Ela disse que lembrando que era simplesmente a excelente ideia do protagonista. E eles adeririam a seu plano. Xalou exclamou que era ótimo, desde que finalmente estava livre desse trabalho. Tom admitiu. Ele estava pensando em uma pergunta a fazer. Mas ele disse que não era necessário agora. A beba desapareceu. Ela disse que tinha algo para discutir com Xisua. E disse que os outros discípulos poderiam ir primeiro. Eles responderam imediatamente em concordância. E Baoa apareceu ao lado do protagonista. E disse que sabia do que aconteceu. Durante o teste, embora ela tivesse resolvido o assunto com aquele mestre, ela sabia que não havia garantia que ele não continuaria a se vingar de Titen. E era possível que ele poderia até mesmo pedir ajuda a mercenários. O protagonista inclinou-se levemente em saudação, mas sem esperar que ele terminasse de falar. Baoa disse que não poderia protegê-lo eternamente. E explicou que era por isso que ele tinha para se tornar rapidamente forte o suficiente, pelo menos para escapar. Qinshan a olhou com concentração e determinadamente perguntou o que fazer. Baoa também o olhava com determinação. Declarou que era auto-isolamento. E explicou que o irmão mais velho, Qinshan, tinha um caminho diferente. Enquanto o segundo irmão era preguiçoso, e Xoxo ainda era muito jovem. Por isso, apenas os protagonistas restaram e por um observou-se que ele era diligente, talentoso e, acima de tudo, determinado. Na opinião dela, ele era digno de estar ao seu lado e caminhando pelo mesmo caminho. E ela, Shan, a olhou chocada. Astonished, perceber que ela queria que ele se tornasse seu discípulo. E exclamou mentalmente isso. Qualquer cultivador só poderia sonhar com isso. Baoa perguntou se ele aceitava assumir seu manto. Xinque respondeu que estava disposto, mas lembrou-lhe que ele era um espadachim. E se isso entraria em conflito com a forma de um mestre. Cobrindo os olhos, ela disse que não faria o que não fosse adequado para o filho. Isso não era adequado para ele. E observou que a técnica escolhida, isso não afetaria a espadachim de Qinshan. Ela explicou, sério, ela baixaria sua própria cultura, reduzir ao primeiro nível básico e ordenou que o protagonista atacasse, para ver o que ele aprenderia. Qinshan, franzindo o rosto, determinadamente chamou a espada e pediu a Batiwa para ter cuidado. Ao usar uma espada secreta, correndo instantaneamente para frente, ele apareceu ao lado de Biwa e desembainhou a espada, preparando-se para atacar. No entanto, ao abaixar,
a espada, o lugar onde Baiwei estava antes, estava vazio. E Tinshan franziu o rosto, confuso. No início. E então, de repente, seus olhos se alargaram. Ao perceber que a espada havia sumido, Baiua surgiu atrás dele. Perguntou como ele poderia afirmar ser um espadachim, quando nem pôde segurá-lo nas mãos. O protagonista olhou para ela e, pulando rapidamente, chamou o arco da chuva noturna. E então prometeu que não aconteceria novamente. Ele pegou a flecha, puxando a corda do arco. Mas antes que ele pudesse atirar, de repente, ele estremeceu de espanto. O lugar onde Baiwan estava vazio novamente. Imediatamente, eu apareci atrás dele, agarrando a arma dele. E ela, voltando-se para olhá-la, exclamou mentalmente que ela também tirou a flecha. Biaoa balançou a perna, chutou-o nas costas e o protagonista voou para o lado com tanta força. Quando ele colidiu com uma árvore, ele quebrou. No entanto, mesmo este obstáculo não impediu Xixi. E ele voou de volta, derrubando várias árvores. Quando a poeira das árvores caídas se dissipou, Xinshan, sentado entre as árvores caídas, percebeu que sem sua espada e arco, todas as suas habilidades eram inúteis e perguntou como poderia vencer a luta. Ele lembrou que essa era a habilidade. Porque usou quando ela tirou as armas e talismãs dos monstros, impedindo-os de atacar. Ele supôs que ela queria ensiná-lo a teletransportar. Mas ela disse que era um truque barato. Isso não poderia ser usado com frequência. Era também uma habilidade escolhida. Então, ela não poderia ensinar isso a Xinshan. Ativando sua aura mágica, ela exclamou que iria ensiná-lo. E de repente, apareceu atrás dele, balançando a perna. Jinshan recuou. Ao notar o movimento, ele fechou os olhos. Percebendo que estava acontecendo de novo, o soco de Biwa o mandou voar. E a rocha que ele atingiu rachou. E Biwa perguntou se ele notou seu movimento. Shan admitiu, honestamente, que não notou. E Biaoa sorriu, começando a flexionar os punhos, ordenando-lhe para olhar novamente. Nesse caso, os olhos do protagonista alargaram-se e ele franziu o senho, percebendo o que vinha por aí. Passou por ele de um lado para o outro. E o risem da colisão de Xingshan com os obstáculos. Subiu que pudesse ser visto alto até acima das copas das árvores. Caindo novamente, o protagonista, já bastante espancado, disse. Apesar de Baiwa ter reduzido sua cultura, reduzia ao primeiro nível básico. Ainda assim, ele não conseguia acompanhar. Ele tinha certeza de que era impossível. E por um instante, quem estava em frente a ele? Perguntou se ele viu. Agora, ele respondeu que não tinha visto. E Bauá lembrou-lhe que na última batalha, ela enviou seus clones para as linhas de frente. E perguntou a... Sabe onde foi o ponto de virada mais importante?
Ele suspeitou que foi quando ela usou a habilidade divina. A amnésia começou a surgir e crescer. E por quê? Explicou que a amnésia consumiu 81 de seus selos. E seria difícil usá-lo se não fosse pela estupidez dos monstros. Shizan adivinhou que era Panlong, mas Baoa respondeu que não. E de repente, Shechan percebeu que era e disse que era o usado por Huai. Quando ela atacou o monarca da lâmina, ficando menos séria. Surpreendido, ele gritou e perguntou o porquê. Jinshan observou que por causa desse movimento inesperado, os monstros temiam Bai Wan poderiam matar o monarca. E então, eles pareciam lutar contra ela. No entanto, isso só os atrapalhou. Depois disso, o protagonista esmagou o punho de uma das mãos, na palma aberta do outro. E enquanto fechava um olho, acenou satisfeito com a explicação. E disse que era mesmo assim, notando que tinha medo de que ela pudesse matá-lo. Então, ele se escondeu atrás dos monstros. Ele não esperava que ela pudesse surgir repentinamente diante dele e observou que ela surpreendeu os inimigos. Ao entrar na batalha, tentando matar o monarca, forçando-os a lutar contra ela. Isso lhe deu a oportunidade de tirar as armas deles, eletrônicos, e ela conseguiu descobrir como encerrar a batalha. Ela resumiu que o momento decisivo desta guerra foi sua aparição diante do monarca. Usando uma arte secreta, ela franziu o senho seriamente. E Jinshan entendeu agora onde foi o ponto decisivo daquela batalha. Ele exclamou que era uma arte secreta. E Baius disse que era uma habilidade divina, chamado de Passo de Milhas. Shan foi a primeira pessoa. Ela passaria essa habilidade para ele. Depois disso, ela chamou uma garrafa contendo uma descrição da habilidade e apontou para o protagonista. Ela repetiu que era um feitiço de passos de milhas e avisou-lhe para perguntar se não entendesse algo. Aceitando a habilidade, Cheishan a analisou. E Baiwa alertou-o para não esquecer praticar com sua espada e arco. O protagonista sorriu e olhou para ela. E ela se virou e começou a ir embora. E aconselhou-o a usar o tempo com sabedoria e aprimorar suas habilidades. Jinshan prometeu que faria isso, e atraindo a atenção do sistema. Ele disse que queria aprender o passo de 1000 milhas. O sistema mostrou que a milha de milhas, o nível de habilidade do passo foi divino, e exigia 1000 pontos de poder espiritual. Para aprender a habilidade, a quantidade atual de Jinshan, o poder espiritual, era de 532 em 20, e ele estreitou os olhos, franzindo a testa. Mas logo relaxou e pensou. Apesar de saber que aprender divinas, esse tipo de habilidade necessita de muita energia espiritual. Mas isso era demais. Ele levou muito tempo para ele aprender essa habilidade. Então,
Ele se perguntou como ele pode aumentá-lo. De repente, ele lembrou-se de algo e estremeceu, sorrindo. Lembrando que o sistema de Deus da guerra uma vez disse que, se ele compreendesse totalmente a habilidade, o poder espiritual necessário para aprender a habilidade, aumentaria. Nesse caso, ele decidiu aprender primeiro essa habilidade e olhou resolutamente para a garrafa, ainda segurando nas mãos dele. Ele ativou e energia mágica começou a sair do frasco e direcionou-se para a cabeça de Xinshan. Ele fechou os olhos, transportando-se para outro espaço. E pensou que o primeiro passo seria aprender os 12 movimentos básicos. Silhuetas brilhantes surgiram ao seu redor. E, levantando a perna, o protagonista tentou dar o primeiro passo. Mas quase imediatamente começou a suar devido ao esforço. E congelou, perguntando por que era tão difícil dar um simples passo. Ele franziu a testa, apertando a mandíbula. E tentou novamente, no entanto. De repente, seu pé pousou novamente, mas não no lugar onde tentou colocá-lo. E Chen Shan se perguntou como estava indo para trás. Quando ele quis avançar, ele adivinhou que precisava acelerar usando seu senso de orientação. Decidiu tentar novamente. Ele franziu o senho, teimoso, ao dar um passo. Mas seu corpo saltou para o lado, e as silhuetas que surgiram no ar seguiram seus movimentos. De repente, ele estremeceu, percebendo que era estranho para ele ver essas situações incomuns, posições e direções de movimento. Ele compreendeu o princípio geral da ação. E decidiu tentar novamente, e então começou a erguer a perna, mas caiu ao perceber que era o passo errado. Não foi tão fácil quanto pensou, e ele supôs que precisaria de tempo para aprender. Entretanto, ele franziu o senho, decidido, mesmo ciente disso. Algum tempo depois, dizem que alguém gritou: chegou a hora de todos se sentarem à mesa. Foi Shalvo quem mandou os outros pararem de brincar. E correram para o jantar, logo após ouvirem o chamado dele. Xu Xiu e Intian correram mais perto. E seus olhos brilhavam com antecipação. Shalu estremeceu ao vê-los. E eles o empurraram para o lado e se postaram ao lado da mesa, felizes por finalmente terem algo para comer, por estarem famintos. Shalu estreitou os olhos, desagradada. Então, acalmou-se e perguntou onde estava King Shan. Ele percebeu que normalmente chegava pontualmente e perguntou o que estava errado. Ele adivinhou que o protagonista estava praticando e Chuchu ergueu a mão, cobrindo os olhos, dizendo que iria procurar King Shan, vendo-a fugir, a suposição de que ela se tornaria uma grande atriz. E os protagonistas ficaram próximos. E Antian confirmou, notando que ela se aproximara de King Shan. Desde que voltaram do teste, eu lavei isso. Ele sugeriu que eles fossem assistir a Cheshan praticar.
Na floresta, o protagonista olhava para o céu. E Xiao, ao encontrá-lo, parou ao lado dele, olhando para ele com perplexidade. Mas ela rapidamente superou suas emoções, risando e fechando os olhos, anunciando que era hora de jantar. E observou que Zhao preparou várias delícias. Cheishan, com o rosto levemente suado. Ele sorriu, dizendo que estava bem. E notaram que podiam comer sem ele. Kiyoshi perguntou animado o que houve. Ela pediu para que ele não dissesse que estava treinando e ficaram possuídos, e Xiaolou e Entien. Quem se aproximou nessa hora, junto com Baiwan. Ficaram horrorizados. Prestando atenção na palavra possuído, gritaram, franzindo. Xiaolou correu imediatamente para Xinshan e colocando os dedos no pulso. Ele verificou o pulso, mas notou que era normal. Ele disse que o protagonista não parecia possuído. E Tian se aproximou e perguntou o que havia acontecido. Ela disse que estava aprendendo uma técnica secreta hoje, dizendo que encontrou dificuldades no início, mas ele se acostumou de alguma forma e progrediu no aprendizado do básico. Movimento das pernas. Xiaolou, que ouvira atentamente até agora. Ele coçou a bochecha com o dedo, confuso, e perguntou: não é isso uma boa notícia? Ele não entendia por que Cheishan não parecia feliz. E o protagonista, após uma breve pausa, admitiu que esqueceu de repente como andar. Ibawa, Xiaolou e Xuxi. Ao ouvir isso, ficaram paralisados, com as bocas levemente abertas, chocados. Ao perceber a informação que ouvira, Xiaolou riu de repente, perguntando: Qianshan, esqueceu de andar? Ele riu tanto que as lágrimas brotaram dos olhos, e ele apertou as mãos ao estômago. E Chuchu também não resistiu e riu, cobrindo a boca com a mão e dizendo que estava tudo bem, adicionando que Qinshan aprenderia. Ele se embaraçou com a reação deles. E de repente, Biwa franziu o rosto, mandando que todos pararem de rir, e declarando que Qinshan simplesmente exagerou. Chuchu e Xiaolou obedeceram imediatamente e congelaram, tremendo de medo. O protagonista alegremente pensou que Baua estava rindo mais alto. Apenas Intian continuou a rir nessa hora. E sua risada era tão alta que ele até caiu de costas, impossibilitado de se levantar. Biao confessou ter esquecido de dizer a Xichen que isso acontece com frequência. Ao aprender essa habilidade secreta, ela pediu que ele não se preocupasse e colocando a palma da mão em Chuchu. Mandou que ela trouxesse comida para ele agora. Ela também explicou que tudo voltaria ao normal. Quando King Shan compreendeu melhor a técnica e ele se fechando os olhos, ele disse que entendeu tudo.
Isso o embaraçou um pouco, porque ele estava literalmente obcecado com todo o processo e, por isso, nervoso. Rápido, o sistema anunciou que ele tinha conhecimento suficiente da habilidade de 1000 passos e a quantidade de poder espiritual. Precisava aprender seria a habilidade reduzido, aprender a habilidade do passo de milhas. Agora eram necessários 998 pontos de poder espiritual. E o valor atual do protagonista. O poder espiritual era de 530 em 20. Chen Shan observou que faltavam apenas 2 pontos. Mas decidiu que se apressasse, ele não faria as pessoas rirem. Decidindo que era melhor fazer uma pausa, praticar tiro com arco. Chamando o arco, ele se preparou. E de repente, Yin Qian chamou sua atenção, dizendo que poderia atingir Shalu. Isso o ajudaria a aprender a se esquivar em batalha. Shao olhou para ele com irritação, convencido de que ele só queria ser atingido, e cobrindo o bico com a asa, Yin Qian garantiu que Shalu não precisava se preocupar. Quanto mais graves fossem as suas feridas, Bai Wao o salvaria. She Shan se perguntou o que estava acontecendo no mundo real agora. E se Ana estivesse segura? Ele tinha certeza de que não poderia ficar parado, apenas por ter aprendido uma técnica secreta. E ele franziu o rosto, decidido. E então chamou a atenção de Shalu, que já havia virado as costas para ele. Ao ouvir sua voz, Shalu arrepiou-se, voltando-se com medo. E She Shan disse que ele parecia muito apetitoso. Shalu, com medo, perguntou o que ele estava dizendo. O protagonista exclamou que precisava ser ainda mais forte. E Shaolu, horrorizado. Ele o chamou, perguntando qual era o seu olhar. Ele lembrou-lhe que era seu irmão. Mas Xingshan puxou a corda do arco e apontou. Apenas lhe disse para ter cuidado. Ele solta a corda da flecha, atirando e continuando a atirar. E Shalu correndo para escapar das flechas voadoras. Notou que Xingshan o olhava como um demônio. E perguntou por que era tão azarado. Quando as flechas colidiram com obstáculos, explosões poderosas surgiram e, ao perceber, Shalu gritou. Algum tempo depois, Shalu estava com Bai Wan no telhado de uma das casas, observando Che Shan treinar abaixo. Ele respirava pesadamente e parou por um instante. Molhado de suor, olhou para a janela do sistema. Graças à sua perseverança, ele conseguiria obter a milhar, aumentar a facilidade em aprender a habilidade de passos e a quantidade de poder espiritual necessário para aprender a habilidade. Seria reduzido. Aprender a habilidade milha de passo. Agora ele precisava de 530 pontos de poder espiritual e como ele atendeu às condições necessárias. O sistema perguntou se ele queria aprender a habilidade. Chen Shan exclamou que o queria e o sistema usou 530 pontos. E por isso, o protagonista
Agora, não tem mais pontos de poder espiritual. Mas ele adquiriu a habilidade divina milha do passo. E o nível atual dessa habilidade era o nível inicial. O nível inicial de milhas. O passo seguinte era romper a limitação espacial, com a técnica secreta, e aparecer no local designado, e a distância usada foi de 3 metros. Sean indicou que a habilidade apenas podia ser usada a 3 metros de distância, notando que ainda era fraco. Ele decidiu que precisava treinar, a fim de elevar o nível de habilidade. Ibiwak cruzou os braços e perguntou. King Shan fez em apenas 5 dias. Ela admitiu que foi impressionante. E Shaw disse, um pouco triste, de repente. Ele achou difícil acreditar e queria saber quanto tempo Biwa passou. Ao aprender essa habilidade, entretanto, antes que ele pudesse terminar de falar, Bawa, irritado por suas palavras, ordenou que ele se calasse e deu-lhe um forte golpe. Fez com que ele caísse sem poder se levantar. Bawa destacou que Shizan, ela já era muito mais forte que Shalou, e perguntou por que não o promoveram a segundo. Irmão. Shao Lu, com lágrimas nos olhos, colocou a palma da mão no golpe e apontou que não podia alterar a hierarquia. Bawa declarou que se Shao Lu se envolvesse em uma briga, que ele não poderia vencer se ele pedisse, seria motivo de risada. Pediu ajuda ao irmão mais novo, mas estaria tudo bem se o irmão mais velho ajudasse. O irmão mais novo, depois de pensar, Shao Wu acabou admitindo que fazia sentido. Algum tempo depois, King Shan estava na floresta. E o sistema anunciou que ele desenvolveu a habilidade Dança Furiosa ao nível intermediário. Isso permitiu que ele disparasse 10 flechas seguidas e atacar o inimigo de uma direção imprevisível. E ele também desenvolveu a habilidade divina Passo de milhas ao nível intermediário. Depois de determinar a localização, ou detectou a presença de um inimigo. Agora, ele poderia romper a restrição espacial com uma técnica secreta e aparecer no local designado. O raio da habilidade era de 30 metros, enquanto se sentava na água quente. O rei Shan estudou cuidadosamente, prestando atenção especial ao alcance da habilidade. E ficou muito feliz por finalmente conseguir poder usá-lo em batalha. De repente, percebeu que estava na cultivo no mundo por muito tempo. E admitiu a si mesmo que tinha medo, que muito tempo havia se passado. No mundo real, o relógio de areia exibido pelo sistema, entretanto, mostrou que o tempo havia acabado. E ela, Sean, fechou os olhos. Pensou em salvar Ana. No momento seguinte, a transferência começou. Neste momento, no mundo real, a cidade estava em chamas. Edifícios caíam, destruindo tudo ao redor ainda mais. E monstros esgueiravam-se pelas ruas, sorrindo ameaçadoramente. O monstro sombra brandindo sua arma.
dispersou vários monstros. E quem está lá? Quem estava ao lado dele caminhou.